Meus queridos amigos, eu venho há algum tempo como professor de apologética, escatologia, trabalhando o tema igreja e política, e mais especificamente sobre a relação entre a igreja e o marxismo. A igreja, ela é de direita. Todas as vezes que a palavra direita e esquerda aparece na Bíblia, tá? Não como geografia, mas como uma posição ou colocação, a direita sempre será ao lado do bem e a esquerda sempre será ao lado do mal. Ou seja, a tomada da esquerda está relacionada àqueles que procuram destruir o plano de Deus para a salvação da humanidade, ou que se levantou contra a economia de Deus, que é toda a vontade de Deus para com o homem. E a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos lá então para verificar a visão da igreja. Economicamente, a igreja defende liberdade de mercado, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. O homem deixará a sua casa, iniciar a mulher, e serão dois em uma só carne. Ele viverá do suor do seu rosto. Ele dependerá do suor do seu rosto, e não dependerá de um Estado onde ele fique na redinha e o Estado venha trazer comida para ele. Paulo diz que aquele que não trabalha não deve comer. Não obstante, a igreja estabelece como religião verdadeira, segundo São Tiago, os que cuidam de órfãos, viúvas e necessitados. Mas não que essas pessoas dependam dos discípulos e votem nos discípulos. É nós que devemos dar do que é nosso. A sociologia cristã, que é de direita, diz que você deve tirar do que é do seu para dar ao outro. E o outro também não pode ficar na redinha. É por isso que Paulo, na visão social cristã, diz que as viúvas mais novas que procurassem prover seus próprios sustentos. Então vamos lá. Então a visão de mercado liberal, visão de estrutura social da igreja e a família. Cristo mesmo veio através de uma família ao mundo. E todos são iguais diante do Senhor, né? Seja homem, seja mulher, seja servo, seja livre, seja senhor, todos são iguais. Visão de direito da família, propriedade privada, fala de herança. Você pode ver tanto no Antigo como no Novo Testamento, a propriedade privada ela é sagrada, ela é o lugar de um homem, e Abraão comprou aquilo que ele precisava, inclusive lugar para enterrar seu morto. Mesma coisa fez Jacó, enfim. Isaac, eles compraram tudo que tinha. Então você tem a questão da conquista pelo suor do seu rosto. Visão de onde a vida começa? Na fecundação. A biologia diz que a célula é a menor unidade viva dos seres vivos. Então, um feto, que é um conjunto de células, não pode ser considerado alguma coisa que pode se tornar uma vida. Existe desenvolvimento embrionário entre os animais de dois tipos. Tá? O desenvolvimento embrionário direto, que é no caso macaco, homem, enfim, tá? Esse cachorro, esses organismos eles têm um desenvolvimento embrionário direto. Já organismos como mosca, borboleta, tá? Possui uma fase larval, o sapo, o girino mesmo, tá? Então, o que acontece na hora em que acontece a fecundação dos gametas, de qualquer um desses, seja de organismo que tem uma fase larval ou de quem tem um desenvolvimento direto, o que acontece? A vida está formada, a não ser que alguém diga que uma larva, um lagarto, um girino não seja uma vida, e é uma vida. Então, para o cristianismo, a vida começa na fecundação, tanto que no dia que o aborto é condenado, isso aí pelos cristãos dos primeiros séculos. Visão sobre a sexualidade. A Bíblia orienta que há macho e fêmea. Apenas isso. Deus criou macho e fêmea. Mas alguém tem distonia sexual, alguém pensa que é um avião, alguém pensa que é um urubu. Problema da pessoa, é doença mental, precisa ser tratado, mas a visão da sexualidade da igreja é macho e fêmea. Tá? E devo me relacionar, tá? Em função do multiplicai-vos,
com pessoas vivas, eu não posso me relacionar com um cadáver, como orienta em Eros e Civilização o Herbert Marcuse. Eu não posso me relacionar com minha mãe, como propõe a Sulamita Firestone, ok? Eu não posso fazer isso. Macho e fêmea com objetivo de procriação. Visão de raça. Não existe raça, mas o gênero humano. Isso está provado na análise da mitocôndria, Eva mitocondrial. Todos nós vimos de uma única mulher e a Bíblia está provada aí. Agora, qual é a visão de mundo marxista? Família tem que ser destruída e a ordem implantada. Quem não acredita em mim, eu espero que não acredite mesmo, tá? Se tiver algum irmão envolvido com esse discurso, por favor, baixe da internet o livro Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e você vai ver o que é o Estado de Ordem. É um Estado em que todo mundo troca material genético com todo mundo. Tá? Não existe família. Aborto praticado à vontade, tá? Os filhos ninguém sabe de quem é, todo mundo é de todo mundo. Mãe mantém relações com filho, com filha, pai mantém relações com filho, com filha. É esse o Estado que eles estão propondo, ok? Outra coisa sobre essa concepção, a economia centralizada na mão do Estado. Quando você fala de socialismo, você está falando apenas de o quê? Um meio de produção. No socialismo, o meio de produção está na mão do Estado, de forma direta ou indireta ou de forma mista. Mas o Estado mantém um controle sobre tudo, cobrando altos impostos. Tá? O direito da família, não há direito da família. Filhos pertencem ao Estado. Ou seja, se você quiser, vá no YouTube e você vai ver vários agentes esquerdistas dizendo isso, que os filhos não pertencem à família, pertencem ao Estado. Qual é o objetivo marxista? Destruir a civilização ocidental e implantar o Estado de ordem. Mas o que é a civilização ocidental? É a civilização cristã. Ela é formada pela herança de 3 cidades históricas. De Atenas nós temos a filosofia grega, de Roma o direito romano e de Jerusalém a moral judaico-cristã. Mas qual é a importância da ação do cristianismo nessas heranças? É que ela modelou tanto o direito romano quanto a filosofia grega, tirou aquilo que era impróprio e conseguiu colher o que era bom. Certo? Então, é bem diferente do que era antigamente. Tá? Quando nós olhamos o marxismo, aliás, o Manifesto Comunista, página 58, você tem uma noção como eles querem tomar tudo. Eles dizem, olha, os 10 mandamentos que você vai encontrar nessa página. Expropriação da propriedade fundiária, emprego da renda da terra nas despesas do Estado, imposto fortemente progressivo, abolição do direito de herança, confisco da propriedade de todos os imigrados e aqueles que se rebelam contra o Partido Comunista, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um Banco Nacional com capital do Estado e monopólio exclusivo, isso já acontece no Brasil, centralização dos meios de transporte na mão do Estado, isso já acontece, por mais que seja dado a famílias para que façam a exploração de forma com monopólio desse setor, mas está na mão do Estado, multiplicação das fábricas nacionais e dos instrumentos de produção, cultivo e melhoramento das terras segundo um plano comum, trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos, indústrias, particularmente para a agricultura, combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção entre as cidades e o campo, educação pública e gratuita de todas as crianças, eliminação do trabalho das crianças nas fábricas em sua forma atual, combinação da educação com a produção material. Isso parece ser bom, né, no final, mas você vai ver que o objetivo é a doutrinação. Tá? Então, a ideia é como roubar, matar, destruir. Eu venho falando daqui a pouco na continuação. Um momento.